Boa noite, bom dia ou boa tarde. Hoje é um dia especial. Nós estamos aqui celebrando 6.000 inscritos e eu pensei em fazer um bate-papo suave, tranquilo, sobre um assunto que eu acho que é muito importante, tem sido muito importante também na minha vida, que é a nossa capacidade de ouvir os outros. Eu não postei na segunda-feira, então já digo de cara, desculpa, tava meio caótico. Eu tô gravando hoje no próprio feriado, é feriado aqui em São Paulo. E a minha esperança é de que eu consiga gravar isso agora e até o fim da noite eu poste. Vão ter inúmeros aviões passando, acho que essa é a minha maior dificuldade gravando daqui. Eu tô numa rota do aeroporto, eu não tô tão perto assim, mas enfim, eu vou fazer o meu melhor, como sempre, para tirar os barulhos. Vamos lá. Eu queria pensar num contexto antes de discutir isso, que é, imagina antigamente você encontrar alguém que fez uma viagem para fora, para algum país bem diferente. Vamos dizer que você conheceu alguém, você foi num jantar e uma pessoa se sentou à mesa e essa pessoa tinha acabado de ir pro Japão. Você praticamente, mesmo lendo algumas coisas sobre o Japão, você não tinha muito conhecimento sobre o Japão, imagens que você já viu sobre o Japão. De modo geral, uma compreensão bem superficial sobre o que era o Japão. Então eu imagino o quão curioso as pessoas ficavam para ouvir as histórias de uma pessoa num contexto como esse, por exemplo. Imagina nesse jantar, eu sei que eu ia ficar fascinado, eu ia querer ouvir tudo. E aí que entra a diferença para hoje em dia. Por mais que esse mesmo contexto ainda possa existir, você se sentar para conversar com alguém que fez alguma viagem para algum lugar que você tem muita curiosidade de conhecer, não é a mesma coisa, porque a gente já viu muitas imagens desse lugar, consumiu conteúdo desse lugar, a gente tem um contato totalmente diferente. Por mais que a gente não tenha ido para esse lugar, já existe esse lugar dentro da nossa cabeça, de alguma forma. E apesar de que eu tô aqui apontando como as coisas mudaram com o tempo, o vídeo é sobre ouvir. Eu acho que hoje em dia, na grande maioria das rodas de conversa, você tem pessoas que só querem falar sobre elas mesmas, sobre o que elas estão fazendo, sobre as coisas que estão dando errado na vida delas. Todo mundo só quer falar de si mesmo. E ninguém se escuta direito. E se você tiver a paciência para observar, quando você, próximo diálogo que você estiver tendo com alguém que talvez você não tenha muita intimidade, fica mais evidente ainda. Repare como a pessoa, quando você está falando, não está prestando atenção no que você está falando. Ela está muito mais envolvida dentro da cabeça dela com a próxima coisa que ela vai falar. E aí, às vezes você diz alguma coisa e essa pessoa já pensa em alguma coisa que ela quer acrescentar àquilo que você falou. E essa pessoa não tá te ouvindo. Ela simplesmente não tá te ouvindo. E eu acho que isso é muito triste e muito mais comum do que a gente se dá conta. Eu sei que eu sofro com isso. Eu sou totalmente compulsivo nas minhas conversas, então acontece bastante isso comigo. Eu tá numa conversa e eu tô mais preocupado com qual que é a próxima coisa que eu vou falar. Quais são as coisas que eu posso acrescentar, o que eu quero falar, o que eu quero dizer, o que eu tenho a acrescentar. Eu. E eu acho que a gente faz muito isso em geral. E eu me coloquei no exercício de tentar ao máximo ouvir de fato as pessoas. E eu acho que isso é um exercício
fundamental para todo mundo tentar, porque a primeira coisa que eu percebi é que eu não tô acostumado a ouvir. Então tem quase que uma abstinência de querer falar. Tem alguma coisa estranha quando você realmente escuta alguém. E assim, eu não acho que todo mundo é assim. Às vezes você pode estar assistindo esse vídeo e não se identificar com absolutamente nada do que eu tô falando. E que bom. Mas eu acho que eu tô fazendo esse vídeo pra quem se identifica comigo. E se você não se identifica, relaxe com o vídeo, com o ASMR. Mas, enfim, continuando. O que eu percebi também foi que quando eu comecei a ouvir as pessoas, eu comecei a ficar muito mais presente naquelas conversas. E eu comecei a... E as pessoas ficaram muito mais interessantes pra mim. Mesmo que o que ela não tivesse falando, o que ela tivesse falando não fosse interessante, tinha todo um universo de coisas pra contemplar. A forma como aquela pessoa falava, a forma emocional que ela se colocava em cima daquilo que ela tava contando. Se ela tava animada, se ela tava me falando, tanta coisa pra observar na pessoa, a linguagem corporal dela. Até mesmo se ela não tava muito afim de falar. Quando você realmente se acalma e começa a escutar, tem todo um apreço diferente de estar em uma conversa. E noites que passavam num piscar de olhos e que quando eu chegava em casa eu sentia que eu só fui um grande arrogante. Eu comecei a lembrar daquelas noites, das coisas que eu ouvia, do que era conversado, das percepções que eu tive sobre as pessoas. Pessoas que eu queria me aproximar mais, pessoas que eu senti que eu não quero mais ter muita proximidade e intimidade. Realmente você fica mais presente. E eu acho que, de modo geral, o que eu quero falar é que o processo se torna mais agradável. A gente é muito centrado em si mesmo, é muito ego e muito eu quero falar isso, eu quero ser o centro das atenções, eu quero botar minha opinião em cima disso que foi falado. Eu acho que é uma habilidade única saber quando não é a hora de falar. E mesmo quando for, às vezes, optar por não falar. Não se colocar, mesmo que você queira muito se colocar. E assim, eu não sou nenhum guru, nenhum expert nisso. É algo que eu estou tentando, né? Estou fazendo. E o que eu acho que é mais preocupante é quão fácil é se perder nisso. Se você não bota muita atenção pra fazer isso, se eu não me preparo, eu realmente me perco e eu entro num modo automático que eu não gosto mais de ficar quando eu tô saindo, conversando com pessoas. Não tem nenhuma presença. Eu acho que quando a gente não tem nenhuma presença, é exatamente no mesmo ponto que a gente fica muito mais suscetível pra cair em hábitos ruins. A gente fica muito mais suscetível a tropeçar naquelas coisas que a gente acha que são tão óbvias. Então a gente tá super tentando parar de beber ou beber menos. Eu tinha uma fase da minha vida que eu só conseguia beber se eu fosse beber muito. E eu tenho certeza que teria sido muito mais fácil controlar o que eu ia beber se eu tivesse mais presente, se eu tivesse legitimamente interessado em ouvir as pessoas. E não só as pessoas também, mas em sentir o lugar que eu tô, né? Se você tá num restaurante, numa festa, o que for. Criar um legítimo interesse por estar em algum lugar, estar na presença de pessoas. Voltar a sua atenção para ficar mais em silêncio e observar, escutar, absorver. Tudo fica mais rico. A gente tem essa sensação de que a vida passa muito rápido. E ela realmente passa rápido quando ela fica muito automática e a vida fica com aquela cara meio que não tem nenhuma novidade. É lógico que não vai ter nenhuma novidade
Como que vai ter alguma novidade se você só fala sobre si mesmo, se você só pensa nos seus próprios problemas, se você só quer acrescentar para os outros ao invés de estar do outro lado da moeda? É realmente uma vida chata a gente querer ser o centro de tudo. É chato. Essa coisa de arrogante, de querer se sentir especial, de aprovação, né? Tem muito de se sentir aprovado e legitimizado pela opinião de terceiros. Por quê? Por que que isso te traz prazer? Por que que isso te traz segurança? Comecei a pensar nisso, né? Porque diabos que eu me sentir a pessoa mais, por exemplo, inteligente da roda me traz segurança. É uma puta de uma balela. Quando eu realmente parei pra observar, ninguém nunca me viu como a pessoa mais inteligente da roda. Eu era sempre a pessoa talvez mais arrogante e chata da roda. A pessoa que não para de falar, a pessoa que fica interrompendo os outros. E aí quando eu comecei a realmente enxergar o que eu era, eu percebi que eu não ia querer ser amigo de mim mesmo. Eu devia ser uma pessoa muito insuportável às vezes de estar na companhia. Eu devo estar exagerando um pouco, claro, mas também o objetivo não é se crucificar e se botar pra baixo, que nem eu tô fazendo. Eu não estou fazendo isso, na verdade, né? Eu acho que é só um processo de aprendizagem sobre si mesmo. Mas de modo geral, eu queria... É sobre isso que eu queria falar. E eu acho que se você se identifica com essas coisas que eu falei, tenta, na prática, ficar em silêncio e ouvir os outros. Ouvir o lugar, absorver as coisas. E se ficar tedioso, enfadonho, então volta a sua atenção para buscar coisas. Então se você tá mais em silêncio, mas você tá num lugar que não tá acontecendo nada, busque coisas. Você sentou para conversar com alguém, essa pessoa tá falando sobre alguma coisa da vida dela, faça perguntas. Porque se todo mundo numa roda quer atenção, quando você é a pessoa que dá a atenção que os outros buscam, você é a pessoa mais legal da roda. É meio irônico, mas é isso. Se todo mundo é autocentrado, egóico e egoísta numa conversa, a única pessoa que consegue não ser é a pessoa mais especial. Eu acho que boa parte de conversação genial, quando você conhece alguém novo, por exemplo, se você quer fazer algum tipo de contato com alguém, vamos dizer que é algo de trabalho, por exemplo, né? Eu acho que a coisa mais chata que você pode fazer é ficar falando sobre si mesmo e ficar tentando provar que você pode ser útil ou que você é interessante pra essa pessoa. Eu acho que você tem que fazer o contrário. Se você quer trabalhar com essa pessoa, por exemplo, estamos falando aqui de trabalho, né? Se você quer encantar essa pessoa para que ela te contrate, para que vocês trabalhem juntos, para que ela tope participar do seu projeto, eu acho que você tem que fazer o contrário. Tudo que você quer que você sinta, você faça isso por essa pessoa. Se todo mundo quer ser ouvido, seja aquela pessoa que permite que os outros sejam ouvidos. Faça perguntas. Faça o outro se sentir especial. E não por segundas intenções, não tô falando isso como um guia de como manipular as pessoas e conseguir o que você quer. Faça isso de forma legítima. Faça a pessoa se sentir especial porque você tem uma verdadeira vontade de fazer isso. Porque você acredita que aquela pessoa é especial. Senão você não ia querer trabalhar com ela, né? Se você quer tanto trabalhar com essa pessoa, tem um porquê. Então,
Bote isso pra fora. Fale menos. Escute os outros. Faça perguntas. Tem um livro que eu acho que é genial. Eu acho que todo mundo deveria ler. Minha perna dormiu. Meu Deus. E não é à toa que ele faz tanto sucesso até hoje, apesar de ser antigo, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acho que o autor é Dale Carnegie. Acho que é isso. Esqueci se é Dale ou se é outro nome. E esse livro é um excelente manual sobre como as relações interpessoais funcionam. E ele fala bastante disso. E eu lembrei agora de um exemplo que ele deu sobre... Eu não lembro agora os detalhes, mas enfim, eram 2 caras que estavam conversando. E um deles conheceu um biólogo num evento. Acho que era uma festa, assim, um jantar na casa de alguém. E o biólogo estudava uma coisa específica, eu não lembro direito agora. E ele fez várias perguntas, porque ele estava legitimamente... Eu estou usando muito a palavra legitimamente. Mas ele estava legitimamente fascinado por aquele assunto que o biólogo estudava. E ele veio trazendo perguntas. E o biólogo ficou muito feliz de ter encontrado alguém que achou tão legal aquilo que ele estudava. E o que ele descreveu foi que praticamente eles ficaram a noite inteira conversando. O biólogo falava da vida dele, dos estudos, de tudo que ele podia saber. E o outro sujeito, basicamente, só tinha um real interesse em ouvir. Então ele ficava fazendo mais perguntas, ele tocava em algum assunto diferente. Ele, me explica isso, não sei o que. Em resumo, o biólogo chegou pro anfitrião e falou: aquele cara é o homem mais interessante que eu conheci. E eles viraram amigos. Enfim, e a única coisa que ele fez foi querer saber da vida do biólogo e o trabalho do biólogo. E ele falou: aquele homem é o homem mais interessante que eu já conheci. Se você lê o livro e eu tô citando errado, me perdoe. Talvez eu tenha modificado alguma coisa na história, mas enfim, o ponto permanece. Olha que engraçado, a gente acha que, pelo menos eu achava, né, que a gente era a pessoa mais interessante em algum lugar porque a gente tinha nosso caráter e nossas ideias expostas, mas eu acho que hoje eu penso que é o contrário. Você se torna alguém verdadeiramente único quando você se permite ouvir as peculiaridades dos outros. E não faça isso porque você quer se tornar único, faça isso porque você acredita nisso. Porque também, se você for ficar fazendo isso para de alguma forma obter coisa dos outros, você só tá sendo falso. Não vai chegar numa roda e ficar perguntando tudo pra todo mundo porque você tá numa masturbação mental maluca, achando que você é o cara mais interessante da roda porque você não fala mais sobre si mesmo e você só quer saber dos outros. Olha como eu sou interessante. Eu tô falando isso porque eu acho que no começo eu fiz isso. Eu li o livro e eu fui praticar as coisas que eu li. Acho que de forma muito errada e equivocada. Mas tudo bem. Acho que todos somos pessoas com muitas falhas. Contanto que a gente tente melhorar, eu acho que tá tudo valendo. Nós somos feitos de erros, não de acertos. Então espero que vocês tenham gostado. Eu tava com saudade de fazer um vídeo de bate-papo, assim, algo mais não sei descrever, algo mais leve e descontraído. Eu acabei não focando, eu ia ficar fazendo sons de mãos enquanto eu falava, mas eu não consigo me concentrar. É muita coisa pra mim. Então, obrigado e boa noite, ou bom dia ou boa tarde. Porque se você é que nem eu e adora ouvir ASMR durante o dia,